Olá, estamos de volta, blog de número 3. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o meu blog de número 2. Era um blog não voltado para matemática, mas era um blog voltado para como se organizar para estudar para um concurso público. E no blog de hoje, no nosso videoblog de hoje, eu volto a falar de matemática, eu volto a falar de raciocínio lógico. E eu vou utilizar o blog de hoje para responder algumas dúvidas de alunos que me mandaram e-mails no decorrer das últimas 2 semanas. Me perdoe a demora, mas eu vou responder em vídeo, que eu acho que é mais aplicado. Então a Heloísa, do TJ Paraná, a Patrícia, que vai fazer o meu primeiro concurso, está fazendo o curso do meu primeiro concurso, Alexandre, aluno do curso do Banco do Brasil, e o Vinícius também, aluno do meu primeiro concurso, me mandaram algumas dúvidas que eu pretendo resolver no nosso videoblog de hoje. Vou começar com a dúvida da Heloísa, que não é uma dúvida sobre um exercício. É uma dúvida teórica que eu achei muito interessante dentro de um assunto chamado teoria de conjuntos. Eu gostaria de compartilhar essa dúvida dela com todos vocês, que é uma dúvida que talvez faça com que vocês consigam pensar o melhor possível sobre a teoria de conjuntos, sobre a parte teórica de um assunto chamado de teoria de conjuntos. Olha o que a Heloísa me perguntou, que eu achei interessantíssimo. Como eu faço para calcular o número mínimo e o número máximo de elementos em casos de união e intersecção de conjuntos? E daí? O que eu posso responder para a Heloísa que me mandou esse e-mail? É sensacional essa pergunta. Inclusive é uma pergunta que mostra que a Heloísa parou para pensar sobre conjuntos. Não só foi lá, resolveu os exercícios, fez um monte de bolinha para cima e para baixo. Não, ela pensou sobre isso. E olha que interessante. Qual que é o número mínimo e o número máximo em casos de união e interseção? Por exemplo, pegar alguns exemplos para vocês e vamos discutindo juntos aqui. Pegar um conjunto A, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, e um conjunto B. C, D, E, F e G. Se eu pegar A união com B, o que vai ter na A união com B? A, B, C, D, E, F e G. Certo isso? Beleza? Agora, vocês perceberam que o conjunto A ele tinha 5 elementos. O conjunto B tinha 5 elementos. E a hora que eu faço a união dos dois, não deu 5 elementos, deu 7 elementos. Senhor, como que 5 mais 5 deu 7? Porque tinha elementos repetidos. Vocês perceberam que o C, o D e o E aparecem em ambos os conjuntos. Ou seja, o que aconteceu? Eu disse que eu tenho 5 elementos do primeiro conjunto, mais 5 elementos do segundo. Era para ter dado 10. Só que tem 3 elementos contados 2 vezes. Desconto 3, 5 mais 5, 10, menos 3, 7. Por isso que a minha união teve 7 elementos. Somos 2 e desconto a interseção. Ah, professor, mas peraí, então. Então quer dizer que se existisse um conjunto C, que também tem 5 elementos, só que é P, Q, R, S e T. Heloísa, você que está me assistindo, se eu pedisse A união com C, o que seria? A, B, C, D, E, P, Q, R, S e T. Você percebeu que aqui o A tem 5 elementos, o C tem 5 elementos e a união tem 5 mais 5, 10 elementos. A união simplesmente foi 5 mais 5, 10 elementos. Por quê? Porque não tem elemento nenhum na interseção. Quando eu penso a respeito disso, eu consigo responder a sua pergunta. Quantos elementos tem na união e na interseção? Se não tiver ninguém na interseção, a união é a maior possível. Se não tiver ninguém na interseção, a união é a maior possível, que aí eu não tenho ninguém para descontar. Tem 7 elementos num conjunto e 10 no outro, se não tiver ninguém na interseção, 10 mais 7, a união tem 17. Agora, se tiver elemento na interseção, eu vou ter que descontar. Então, o maior possível, o número máximo de elementos que eu consigo, é o quê? Quando os dois conjuntos, um não se encosta no outro. Se um não se encostar no outro, eu consigo o número máximo de elementos, que é só somar os que tem aqui mais o que tem aqui. N mais M. Agora, se eles se encostarem,
eu vou ter que pegar o N, o M e depois vou ter que descontar isso daqui. O total do primeiro conjunto, o total do segundo e descontar a interseção. Então, o valor máximo possível para a união é quando eles não se encostam. Quando as duas bolinhas não se encostam. E agora pense comigo, Heloísa. Quanto mais as bolinhas forem encostando uma na outra, menor vai ficando a união. Quanto mais pessoas, elementos tiverem na interseção, menor vai ficando a união. Por quê? Porque a interseção é o cara que eu desconto no final. Se a interseção fica muito grande, quer dizer que tem muita gente para descontar no final. E aí eu vou chegando próximo do mínimo. Você também perguntou do mínimo, né? A Heloísa também me perguntou, e o número mínimo de elementos? E aí, Heloísa, o que você acha? O número mínimo de elementos? Se eu pegar uma situação em que o conjunto A esteja aqui e o conjunto B esteja aqui, a união com B vai ser simplesmente o A, porque todos os elementos de B estão dentro de A. Então a união vai ser a mínima possível, quando um está dentro do outro. Por quê? A interseção começou assim, está encostando só um pouquinho. E aí depois ele começou a encostar cada vez mais. Começou a encostar cada vez mais. Uma hora entrou uma por dentro da outra. Aí a intersecção é muito grande. E aí a união é a mínima possível. Ou seja, pensando em bolinhas, se uma não encosta na outra, se eles não têm interseção, a união é a máxima possível. Porque é simplesmente a soma da quantidade do primeiro com a quantidade do segundo. Quando eles começam a se encostar e ter interseção, eu tenho alguém para descontar no final. Aí a união vai ficando menor. Menor, 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 até que um entra dentro do outro. Qual que é o número máximo? O número máximo da união? A soma dos dois conjuntos, quando eles não se encostam. Qual que é o número mínimo? Quando um está dentro do outro. E aí o quê? Qual que vai ser a união quando um estiver dentro do outro? Vai ser simplesmente o maior deles. Quando um estiver dentro do outro, vai ser simplesmente o maior deles. Professor, acho que ficou claro. Você fez bolinha para lá, bolinha para cá. Acho que entendemos a dúvida da Heloísa. Pense assim, ó. Número de elementos de A é 10. Número de elementos de B é 6. Qual que é o número máximo da A união com B? 16. 10 mais 6. E quando que vai dar 16 o número máximo? Quando o conjunto A não tiver nenhum elemento em comum com o conjunto B. Quanto que é o mínimo que vai dar A união com B? Professor, vamos supor que o conjunto B esteja inteiro dentro do conjunto A. Hora que eu juntar os dois, vai ser só o conjunto A, porque se o B estiver inteiro dentro do A, hora que eu juntar os dois vai ficar só o conjunto A. Então, hora que eu juntar os dois vai dar 10. Ou seja, o número máximo da união é a soma da quantidade de elementos dos dois conjuntos. Quando? Quando eles não se atrevem a se encostar. Quanto que é o número mínimo? É a quantidade do maior conjunto. Quando o menor conjunto está inteiro dentro do maior conjunto. Heloísa, espero que eu tenha respondido a tua dúvida aqui. Se continua na dúvida, me mande no e-mail, volta lá e te volta a discutir no futuro blog ou te mando de volta por e-mail, mas é isso que eu gostaria que você pensasse, beleza? E agora vamos trocar de aluno e vamos trocar de curso. Patrícia, aluna do meu primeiro concurso, aqui do nosso querido A Prova Concurso, mandou uma questão de divisão proporcional. Vocês que já estudaram comigo divisão proporcional, vocês que nunca estudaram comigo divisão proporcional, tem esse exercício que a Patrícia me mandou que é muito interessante. Vamos ler. O gerente de uma empresa decide dividir uma quantia em dinheiro entre 3 de seus funcionários, em partes inversamente proporcionais ao número de erros que eles tiveram na elaboração de uma tarefa. O número de erros registrados foram 2, 3 e 5. Se o funcionário que recebeu o maior valor apresentou 540 a mais do que o que recebeu o menor valor, então o funcionário que teve 3 erros recebeu. Galera, pense assim. Antes de começar o exercício, funcionário A teve 2 erros. Funcionário B teve 3 erros. Funcionário C teve 5 erros. E aí o dono dessa empresa decide dividir um dinheiro entre esses funcionários, em partes inversamente proporcionais aos erros. O que significa inversamente proporcionais aos erros? Quanto mais erro, menos grana ele recebe. Justo, né? Quanto mais cagada ele faz, menos dinheiro ele tem direito.
Por isso que ele disse inversamente proporcional aos erros. Quanto mais erro, menos grana. E se é quanto mais erro, menos grana, quer dizer o quê? Quem que vai receber menos dinheiro? O C. Esse cara vai receber menos dinheiro. Por que ele vai receber menos dinheiro? Porque ele fez um monte de cagada, pô. Quanto mais cagada, menos dinheiro. Quem que vai receber mais dinheiro? Esse cara aqui. Esse cara vai receber mais dinheiro, que é o cara que menos fez cagada no decorrer do mês. Beleza, isso é um começo. Isso já é um começo. Agora, quando ele diz diretamente, inversamente, o que eu tenho que pensar? Quero que você pense o seguinte. A, B e C. Quando ele diz que é uma divisão proporcional ao número de erros, o número de erros está aqui, ó, 2, 3 e 5. Quer dizer, como eu vou dividir em partes proporcionais, quer dizer que a pessoa A que teve 2 erros vai receber 2 partes do dinheiro. A pessoa B, 3 partes. A pessoa C, 5 partes. Só que isso que eu acabei de fazer está errado. E eu fiz de propósito errado. Porque quando eu digo que a pessoa A vai receber 2 partes, a pessoa B 3 partes, a pessoa C 5 partes, eu estou dizendo que a pessoa A vai receber proporcional a 2, a pessoa B proporcional a 3 e a pessoa C proporcional a 5. Mas é mentira. A pessoa A não vai receber proporcional a 2, é inversamente proporcional. Então eu apago 2 e escrevo o inverso de 2, 1/2. A pessoa B vai receber inversamente proporcional a 3, 1/3. E a pessoa C inversamente proporcional a 5, 1/5. Tá aí. Beleza isso? Tranquilo? Agora, vamos para a informação mais importante do enunciado. O funcionário que recebeu o maior valor, que é quem? O A. Funcionário que recebeu o maior valor, que é o A, apresentou um valor de 540 a mais do que o menor valor. O menor valor é o C. Então o A recebeu 540 a mais do que o C. O A recebeu 540 a mais do que o C. O A, que é o maior valor, recebeu 540 a mais do que o C. No lugar do A, você pode colocar meio de P. No lugar do 540, deixa 540. E no lugar do C, você pode colocar 1/5 de P. Tira o MMC. Tira o MMC. Quem que é o MMC? 10. 10 dividido por 2 dá 5, vezes P é 5P. 10 por 1 dá 10, vezes 540, 5.400. 10 por 5 dá 2, vezes P, 2P. Traz o 2P para a esquerda. 3P igual a 5.400. P é igual a 5.400 divididos por 3. P igual a 1.800. Tá aí. Professor, 1.800 é a minha resposta? Não, 1.800 é o teu P. Agora, olha a pergunta. O funcionário que teve 3 erros recebeu quanto? O funcionário que teve 3 erros é o B. O B recebeu 1/3 de P. 1/3. Quanto vale o P mesmo? Quanto vale o P? 1.800. 1/3 de 1.800. 1/3 de 1.800, 1.800 por 3 dá quanto? 600. Está aqui, ó. Está aqui. Esse é o exercício que muito bom esse exercício de divisão proporcional que a Patrícia me mandou. Então o B vai receber R$600. R$600. Beleza isso? Patrícia que me mandou esse e-mail, entendeu o que eu fiz? Entendeu o que eu quis dizer nesse exercício? Qualquer coisa me manda lá no e-mail que a gente continua discutindo sobre isso. E agora, coincidentemente, teve o aluno Alexandre do Banco do Brasil que ele mandou 2 questões que ele está com dúvida. E as 2 questões também são de divisão proporcional, de dúvida parecida com a dúvida da Patrícia. Então vamos ler as dúvidas do Alexandre aqui e vamos ver se a gente consegue se virar nas coisas que o Alexandre está com dúvida. Vamos lá. 3 técnicos judiciários, Alberico, Benivaldo e Corifeu, devem arquivar 340 processos. E para executar essa tarefa, decidiram dividir o total entre si em partes, diretamente proporcionais às suas idades. Sabe-se que Alberico tem 36 anos, Benivaldo, o mais velho dos 3, e sua idade excede a de Corifeu, o mais jovem, em 12 anos. Caberá a Corifeu arquivar 90 processos. Então vamos começar.
Começar, eu sei que o total de processos é 340. Ou seja, se eu sei que o total de processos é 340, eu posso dizer que a parte do Alberico, mais a parte do Benivaldo, mais a parte do Corifeu, tem que dar 340. Agora, ele deu as idades A, B e C. Ele diz que o Alberico tem 36 anos, então vou escrever lá em cima, 36 anos. O Benivaldo é o mais velho e sua idade excede a do Corifeu em 12 anos. Vou fazer o seguinte, eu vou falar que o Corifeu tem X anos e o Benivaldo excede em 12. Quer dizer, o Benivaldo tem 12 anos a mais, o Benivaldo tem X mais 12 anos. Beleza. Agora pense comigo, pense comigo. Vou pegar aqui uma caneta vermelha e vou aqui no canto. Professor, diretamente proporcionais às idades, hein? Diretamente proporcionais às idades. O Alberico, 36 anos, 36 partes. O Benivaldo, X mais 12 anos, X mais 12, Pzinho, partes. O Corifeu, X anos, X, Pzinho. Se fosse inversamente proporcional, ao invés de colocar 36, eu teria colocado 1 sobre 36. Ao invés de colocar x mais 12, 1 sobre x mais 12. Ao invés de colocar x, 1 sobre x. Tá. Qual a única informação que eu não usei? Corifeu fica com 90 processos. Corifeu fica com 90 processos. Ou seja, o Corifeu, esse cara aqui embaixo, fica com 90 processos. O que eu acabei de descobrir? Que XP é igual a 90. XP é igual a 90. Agora pense comigo, pense comigo. Vai nessa equação do lado direito que eu estou pintando. Alexandre, você que está me assistindo. Olha essa equação que eu estou pintando em amarelo. No lugar do A, coloca 36Pzinho. No lugar do B, coloca X mais 12Pzinho. E no lugar do C, coloca XPzinho. Tudo isso é igual a 340. 36Pzinho, P vezes X, PX, P vezes 12, 12P, mais XP é igual a 340. 36P, Alexandre, PX e XP é a mesma coisa. Cada PX ou XP vale 90, está dizendo lá embaixo. Então, mais 90, mais 12P mais 90 é igual a 340. 36P com 12P, 48P. 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. Passa para o lado de lá e fica menos 180. Como é que eu fico? 48P igual a 160. Próxima página. P vai ser igual a 160 divididos por 48. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Divide por 16 em cima e por 16 embaixo. P é igual a 10 terços. Agora calma que o exercício ainda não acabou. O P é igual a 10 terços. Se o P é igual a 10 terços, você que está me assistindo, você já sabe. XP vale 90, diz o slide anterior. XP vale 90. No lugar do P, coloca 10 terços. Passo 3 multiplicando, 3 vezes 90, 270. Passo 10 dividindo, 270 por 10, 27. Ou seja, o Alberico tinha 36 anos. O Alberico tinha 36 anos. O Benivaldo tinha X mais 12 anos. Quanto que é X mais 12? X é 27, mais 12, 39. 39 anos. E o Corifeu tinha X anos. O X é 27. 27 anos. As idades tal eu já fiz. Agora eu quero saber a parte de cada um. Me ajudem com a parte de cada um. A parte do Alberico, a parte do Benivaldo e a parte do Corifeu. Parte do Corifeu eu já sei. 90 processos. Desde o começo eu sei. Parte do Corifeu é 90 processos. E a parte do Alberico? E a parte do Benivaldo? Você consegue descobrir para mim aí, Alexandre? Vamos ver. Parte do Alberico, 36 vezes P. 36 no lugar do P, 10 terços, que a gente já descobriu.
360 por 3, 120. 120 processos. Então, o Alberico, 120 processos. O Benivaldo, x mais 12 vezes P. X mais 12, x mais 12, x é 27 mais 12, 39 vezes P, que é 10 terços. 390, 130. 130 processos. A partir desse momento, eu sei tudo o que é possível saber sobre Alberico, Benivaldo e Corifeu. Qual a idade de cada um e quantos processos cada um arquivou. Vamos ler? As idades dos três somam 105. Aquela soma não dá 105 nem a pau. 36 com 39 com 27. Benivaldo arquiva 110 processos. Mentira, Benivaldo 130. Letra C, Corifeu tem 28 anos. Mentira, tem 27. Alberico deverá arquivar... Olha lá que beleza. Letra D, Alberico deverá arquivar 120 processos. Está na mão. Galera, esse exercício é um dos exercícios mais casca-grossa que existe da divisão proporcional. É muita informação. Tem que fazer passo a passo para não se meter em confusão. E o Alexandre me mandou mais um da divisão proporcional que mistura a divisão direta com inversa no mesmo exercício. Interessantíssimo esse teste aqui da FCC. Vamos matar esse teste aqui para matar o nosso blog 3. Matar ainda não, porque tem a dúvida do Vinícius. Não esqueci de você, Vinícius. Tá lá o teu exercício, daqui a pouco vamos fazer, hein? 2 operários foram contratados por um empreiteiro para construir um muro num condomínio residencial, com remuneração total de R$ 3.500. Vou até grifar isso daqui. Remuneração total de 3.500. O primeiro operário tem 30 anos e trabalhou 6 dias. O segundo tem 50 anos e trabalhou 4. Eles combinaram que, terminando o trabalho, a remuneração total seria dividida na razão direta dos dias trabalhados e na razão inversa das idades. Efetuando a divisão corretamente, o valor recebido pelo primeiro foi maior que o do segundo em. Muita calma nessa hora. O A, ele tem 30 anos e ele vai trabalhar durante 6 dias. O B, ele tem 50 anos e vai trabalhar durante 4 dias. Como ele disse que é na razão direta dos dias trabalhados, eu vou colocar um Dzinho do lado do dias. Como ele disse que é a razão inversa das idades, eu vou colocar um Izinho do lado das idades. Pense comigo. Razão direta dos dias trabalhados. 6 dias, vou colocar 6. 4 dias, vou colocar 4. Vezes. Vamos para a razão inversa? Inversa das idades. Ao invés de 30 anos, vou colocar 1 sobre 30, porque é o inverso da idade. Ao invés de 50 anos, vou colocar 1 sobre 50, porque é o inverso das idades. Tudo isso vezes o meu pezinho, a minha constante de proporcionalidade. Agora, se eu simplificar, 6 vezes 1 vezes P, 6P sobre 30. Se eu simplificar, vai dar P sobre 5. Aqui vai dar 4P sobre 50. Se eu simplificar, vai dar 2P sobre 25. Agora, peraí. Se o total do dinheiro é 3.500, a parte do A mais a parte do B tem que dar 3.500. A parte do A é P sobre 5. A parte do B é 2P sobre 25. Tudo isso é igual a 3.500. Deixar 1 aqui embaixo para ficar tudo preparado para tirar o MMC. O MMC é 25. 25 por 5 dá 5 vezes P, 5P. 25 por 25 dá 1 vezes 2P, 2P. 25 por 1 dá 25. 25 vezes 3.500, eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar ela indicada na esperança de simplificar depois. 5P com 2P, 7P. 25 vezes 3.500 vou deixar indicado. Vai acontecer uma coisa boa. A hora que o 7 passar dividindo, ele vai simplificar. Olha que beleza. 3.500 dividido por 7 dá 500. 25 vezes 500 vai dar 12.500. Professor, 12.500 é minha resposta? Não.
12.500 é seu P. Volta no anterior. P sobre 5, 12.500 sobre 5. Tá aí. Primeiro cara recebe R$ 2.500. Segundo cara, 2P sobre 25. 2 vezes 12.500 sobre 25. 2 vezes 12.500 é 25.000. Dividido por 25 dá 1.000. Tá aí, ó. Um ganhou 2.500, o outro ganhou 1.000. E fecha a conta bonitinho, né? Fecha em R$ 3.500, que é o total. Professor, o que eu marco? 2.500 ou 1.000 nas alternativas? Nenhum dos dois. Ele quer saber o valor do primeiro foi quanto maior do que o segundo. Ele quer saber a diferença entre esses dois números. De 1.000 para 2.500, a diferença é 1.500. Vou lá e marco letra C. Alexandre, que pediu esses dois exercícios, tranquilo? 2 exercícios de divisão proporcional. E vou encerrar com o Vinícius, aluno do nosso curso, meu primeiro concurso. Está com dúvida num exercício de expressões numéricas. Esse é a nossa saideira do blog de número 3, último exercício de hoje. Vamos lá, Vinícius. Primeira coisa que eu faço, primeiro as potências. Então vou resolver primeiro esse parênteses para poder resolver a potência que está ao lado dele. Perceba que os parênteses têm preferência, depois os colchetes, depois as chaves. Vou resolver primeiro o parênteses então. Resolve dentro do parênteses, eleva ao quadrado, menos 1/5, dividido 9/4, menos meio que multiplica esse parênteses que eu tenho que resolver. Então deixei espaço para resolver os parênteses, e o parênteses vai ser o primeiro deles. MMC aqui é 6, 6 por 6 dá 1 vezes 5 dá 5, 6 por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. No outro, o MMC é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2 dá 6. 3 por 3 dá 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Vamos embora. 5 menos 2 dá 3. 3 sextos. O parênteses ali vai dar 3 sextos. 3 sextos eu posso simplificar para meio. 5 menos 2 dá 3. Ó, isso que está em amarelo dá 3 sextos, que eu simplifiquei para meio. Menos 1/5. Dividido por 9/4 menos meio, que multiplica 5/3. Vamos lá. Meio ao quadrado dá 1/4. Menos 1/5. Divididos. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto. Estamos na reta final do nosso exercício. Resolve o colchetes. Vou tirar MMC no colchetes. Depois vou tirar MMC dentro das chaves e vou resolver essas duas frações em separado. Dentro dos colchetes, MMC é 20. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1 dá 4. No outro, é 12 o meu MMC. 12 por 4 dá 3, vezes 9 dá 27. E 12 por 6 dá 2, vezes 5 dá 10. Isso daqui vai dar 1 sobre 20, dividido por 17 sobre 12. É isso, né? Divisão de frações, repete a primeira, inverte a segunda. Repetir a primeira, invertir a segunda. Simplifica. Simplifica por 4. 12 por 4 dá 3. 20 por 4 dá 5. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 17, 85. Daí. 3 sobre 85 é a resposta deste teste do meu primeiro concurso. Questão de expressões numéricas, ok? Galera, gostaria de agradecer todo mundo que assistiu esse meu blog de número 3. E na semana que vem eu estou de volta com mais informações sobre matemática, raciocínio lógico e sobre como se preparar para o seu concurso público. Grande abraço e até semana que vem. Tchau!